Welcome, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Meu nome é Clarissa Barros, sou professora de língua inglesa. Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre o Present Continuous. E o que seria o Present Continuous? O Present Continuous ele é também chamado de Present Progressive em inglês. Em português a gente traduz ele como presente contínuo ou presente progressivo, porque ele usa o gerúndio na sua forma. Ele é um tempo verbal usado para indicar ações que estão em progresso no presente, no momento em que se fala. Então, no inglês, a gente tem a forma básica do present continuous da seguinte forma. A gente tem o sujeito, a gente vai usar o verbo to be, sendo am, is ou are, dependendo da pessoa, e o verbo principal que dá a ação no gerúndio, e no inglês o gerúndio é feito acrescentando ing à base do verbo. Então, a seguinte terminação em português, que é o nosso indo, o nosso ando, é o gerúndio que nós vamos usar. Por exemplo, eu estou caminhando agora. No inglês, forma-se com a conjugação do verbo to be, mais o verbo principal com a terminação em ing, ou seja, essa frase, eu estou caminhando agora, em inglês seria I am walking now. Então, a estrutura afirmativa do present continuous, como ela é feita? Lembrando, a gente sempre vai ter o sujeito, a gente pode usar um pronome ou um nome próprio, vai ter o verbo to be de acordo para a pessoa que eu vou usar dentro dessa frase, e o verbo principal, olha aqui, a gente vai usar o verbo to speak, que é o verbo falar, no gerúndio, usando o ing. Então, a base do speak, eu vou adicionar o gerúndio, o ing, certo? Para fazer essa conjugação do present continuous. Então, olha só, vamos pegar um exemplo. He is speaking. Ele está falando. Vamos pegar outro exemplo. You are speaking. Vocês estão falando. E assim sucessivamente. O verbo to be, lembrando, ele pode ser abreviado. A gente pode usar a forma contraída desse verbo. Essas abreviações, elas são usadas mais de forma coloquial ou na fala, certo? Então, lembrando, eu posso fazer a abreviação do to be com o sujeito. Então, em vez de usar I am speaking na forma completa, eu posso usar a abreviada, I'm speaking. Vamos ver agora como é que a gente faz a estrutura na negativa desse tempo verbal, certo? Para fazer o verbo na forma negativa, lembra, a gente acrescenta o not ao final do verbo to be. Então, a gente já tem a negativa. Olha aqui. I am not. You are not. He is not. Mais o verbo no ing. Então, olha, lembrando, a gente também pode usar a abreviação com a negativa. Olha aqui. I am not working. Olha a abreviação no you. You aren't working. Você não está trabalhando. He isn't working. Ele não está trabalhando. We aren't working. Nós não estamos trabalhando. Então, a gente também pode usar abreviações dentro da negativa para fazer o presente contínuo. Agora, para fazer a interrogativa, lembra da inversão. Inverte o sujeito com o verbo. Coloca o verbo na frente, seguido do sujeito e do complemento. Então, bora lá. Com o I, vai ser am I crying? Olha o verbo crying aqui. Cry quer dizer chorar. Am I crying? Eu estou chorando. Are you crying? Você está chorando. Is she crying? Ela está chorando. E assim por diante. Então, lembrando, para fazer a negativa, nós invertemos, colocamos o verbo to be na frente, seguida do sujeito e depois da continuação, o verbo e predicado. Para transformar um verbo em gerúndio, lembrando que a gente tem que colocar a terminação em ing nesse verbo. E aí a gente precisa seguir algumas regras, como sempre. Se esse verbo ele é terminado em e, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse e vou colocar ing na frase, e vou colocar o ing ao fim desse verbo. Então, lembrando, retira o e coloque ing. Vamos ver alguns exemplos. Olha o verbo change, que é o verbo mudar. Ele termina em e.
Então, lembrando, tira o e coloca no lugar dele ing. Olha como é que fica a grafia. Olha o verbo live, viver, que é o verbo que termina em e também. Lembrando, vou tirar o e acrescentar ing ao fim desse verbo. Aí eu tenho o verbo vivendo. Algumas exceções. O to be, ele não vai seguir essa regra, certo? O to be, ele continua com e aí eu só acrescento ing. E o lie, por terminar em e, o que eu vou fazer? A regra vai ser trocar esse e, colocar um y no lugar e ing ao final. Olha os exemplos que a gente tem aqui. I am having dinner now. É o verbo have, é o verbo tá ou ter. I am having dinner now. Eu estou jantando agora. You are lying. Você está mentindo. Verbos de uma sílaba que terminam na sequência consoante, vogal, consoante. Qual é a regra? Se termina em consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a última letra desse verbo e acrescentar o ing. Olha só os exemplos. Eu tenho o verbo run, que é correr. Ele é um verbo de uma sílaba e ele termina em consoante, vogal, consoante. Regra: vou dobrar a última letra e vou acrescentar o sufixo ing. A mesma coisa para stop, que é o verbo parar. Ele termina em consoante, vogal, consoante. Vou dobrar a última letra, que é o P, certo? E colocar o sufixo ing. Então, olha o exemplo. Sarah is running very fast. A Sarah está correndo muito rápido. Exceção. Temos duas exceções a essa regra. Se o verbo terminar em W ou se o verbo terminar em X, ele não dobra, ele simplesmente recebe o ing no fim desse verbo. Olha lá o snow, que é nevar. O snow terminou em CVC, mais a última letra W, então a regra é simples, é só colocar o ing, snowing. Olha o nosso exemplo, it is snowing, está nevando. A próxima regra são os verbos terminados em Y. Para esses verbos que são terminados em Y, eu vou apenas acrescentar o ing. Olha os nossos exemplos. Try, que é tentar. Eu vou acrescentar ing, vou ter o trying, que é tentando. Cry, que é chorar. Vou acrescentar ing, crying, chorando. Play, jogar. Ing, playing, jogando. Say, quer dizer. No gerúndio, vou acrescentar o ing para ter o saying, que é dizendo. Olha os nossos exemplos. Wait, I am playing a video game. Espere, estou jogando um videogame. Look, he's saying something. Olha, ele está dizendo alguma coisa. Oh my God, she's crying. Ai, meu Deus, ela está chorando. Então, verbos terminados em IE. Vou trocar o IE, a finalzinho IE do verbo, por Y. E depois vou acrescentar ing. Lembra que a gente acabou de ver o lie, que é o mentir? Ele termina em ie. Eu vou ter que acrescentar o y, tirar o ie, acrescentar o y e também acrescentar o ing. Então, lie, mentir, eu vou ter lie mentindo. Die, morrer, mesma coisa. Termina em ie, tiro o ie, coloco o y no lugar e acrescento o ing para ter o gerúndio desse verbo. Então, olha lá. She is lying to me. Ela está mentindo para mim. I'm dying. Eu estou morrendo. Alguns advérbios de tempo são comumente usados com esse tempo verbal. Como ele exprime uma ação que está sendo feita neste momento ou no momento da fala, a gente vai ter esses advérbios de tempo que indicam essa situação. Então, alguns deles, como now, agora, ele é usado com esse tempo verbal. At the moment, no momento, e at present também são usados para demonstrar que algo está acontecendo agora, neste momento. Então, olha os exemplos. She is talking to her mom now. Ela está falando com a mãe dela agora. Olha o segundo exemplo. Are they studying at the moment? At the moment. Eles estão estudando agora, no presente, ou neste momento? She's American, but she's living in Canada at present. Ela é americana, mas ela está morando no Canadá atualmente. Então, esses advérbios vão indicar que uma situação está ocorrendo agora, neste momento. Vamos fazer uma revisão? Bora lá. Então, hoje a gente falou sobre o present continuous ou present progressive, que é o presente contínuo, a forma do gerúndio em português.
Então, o que é o presente continuous e para que eu uso ele? O present continuous, ele é usado para exprimir uma ação que está ocorrendo no presente, ou seja, neste momento, agora, no momento em que se fala. Eu tenho a forma afirmativa, que é o sujeito, mais o verbo to be, mais o verbo com ing, mais o complemento dessa frase. Lembrando, o verbo to be, ele vai concordar com o sujeito. Então, olha o nosso exemplo. She is watching TV. Ela está vendo TV. Na forma negativa, eu vou acrescentar o not ao fim do verbo to be e vou continuar com a frase. O verbo no ing mais o complemento. Olha aqui o exemplo. She is not watching TV. Ela não está assistindo TV. Na forma interrogativa, eu vou fazer a inversão. Vou colocar o verbo to be na frente, seguido do sujeito e do verbo com ing. E o mais o complemento. Olha o nosso exemplo. Is she watching TV? Ela está assistindo TV. Então é isso, pessoal. Nós chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Thank you. Muito obrigada. And see you next class. Vejo vocês na próxima aula.